Olá, eu sou o Dr. Mark Neumayer, urologista em Curitiba, e vou falar com vocês sobre algo muito comum, que é o crescimento da próstata. O crescimento da próstata também é chamado de hiperplasia prostática benigna ou HPB. A próstata é uma glândula que fica abaixo da bexiga, faz parte do aparelho urinário. A principal função da próstata é produzir um líquido alcalino para que os espermatozoides possam sobreviver e poder fertilizar então um óvulo, ou seja, ele só tem função reprodutiva. A próstata é uma glândula que tem mais ou menos algo em torno de 20 gramas, é como se fosse uma amêndoa ou um limão pequeno. E olha só que interessante, ela é um túnel, ou seja, a urina passa no meio da próstata, como vocês podem ver aqui nesse esquema. A próstata em relação à bexiga. A bexiga é essa parte azul que eu selecionei aqui agora, e a próstata está logo abaixo da bexiga. Ela é como se fosse um limão, tem mais ou menos 30 gramas. E se a gente cortar a próstata ao meio, a gente percebe que o canal da urina passa justamente no meio da próstata. A bexiga, ela serve como uma espécie de bomba, em que ela vai expulsar a urina através da próstata. Como a maioria dos homens, 2/3 dos homens vão ter uma próstata que vai crescer com a idade, a próstata pode crescer para dentro do canal e começar a entupir o canal, começar a obstruir. Como isso ocorre muito lentamente, às vezes o homem nem percebe. Quem percebe até muitas vezes é a mulher, porque o homem está demorando mais no banheiro, porque tem mais respingo, porque ele acorda mais vezes à noite. Então a próstata vai crescer muito devagar. É muito comum você escutar alguma pessoa falar, uma pessoa de mais idade, a partir dos 40, 50 anos de idade, falar que já não urina mais como urinava antigamente, como jovem. O jato já não é mais tão forte. E acham que isso é normal. Isso não é normal, não precisa ser assim. Você acaba perdendo qualidade de vida. E os sintomas vão afetar sim a sua qualidade de vida. A maioria dos homens vão ter sintomas leves, mas muitos deles também, uma boa parte deles, vão evoluir, os sintomas vão evoluindo até um ponto que pode chegar à obstrução completa do canal da urina. Alguns homens podem ter um caso mais grave e chegar a um ponto em que a próstata obstrui completamente o canal da urina. E aí é um quadro muito mais complicado, que pode ter consequências ou sequelas irreversíveis. A próstata aumentada dificilmente dá dor. Ela não vai ser causa de dor. Dor não acontece nem no câncer de próstata e nem no aumento benigno da próstata. Os sintomas da próstata, quando aparecem, eles não precisam ser contínuos, ou seja, eles não precisam estar presentes todos os dias. É muito comum esses sintomas serem oscilantes, ou seja, em alguns dias você está urinando bem, em outros dias você está urinando mal. Por isso, muita gente confunde alguns aspectos do tratamento e acha que está melhorando com algum tipo de tratamento alternativo, mas na verdade não está. É simplesmente a evolução natural dos sintomas de próstata aumentada. Dentre os sintomas, os mais comuns, inicialmente, os que iniciam o quadro do crescimento da próstata, são jato da urina mais fraco. Esse é o mais comum. E o jato da urina mais fraco significa o quê? Significa que você não consegue mais acertar na parede. O jato da urina não vai mais tão longe. Isso que quer dizer um jato da urina mais fraco. Tem pessoas que urinam um jato moderado, isso é a grande parte, e outros podem urinar até basicamente no próprio pé. Mesmo tendo que fazer força, urinam o próprio pé. E eu até brinco no consultório que às vezes molha o sapato. E o jato fraco, ele começa a aparecer em alguns momentos. Os momentos são quando a bexiga está muito cheia. Por que aparece quando a bexiga está muito cheia? Por exemplo, de manhã cedo. Porque quando a bexiga está muito cheia, ela perde força. E a bexiga é uma bomba. É ela que vai eliminar a urina. É ela que vai fazer força para eliminar a urina. E se ela está muito cheia, ela perde força, ela não vai ter força para poder passar essa obstrução da próstata. Então o jato fica mais fraco nesse momento, quando a bexiga está muito cheia.
Outro sintoma inicial é quando você parou de urinar, colocou a cueca e de repente molhou a cueca. Isso se chama gotejamento terminal. E esse gotejamento, quando você já levantou a cueca, é um dos sintomas iniciais também do crescimento da próstata e incomoda muito. Fica com mau cheiro, às vezes passa até vergonha, dependendo de onde você estiver. Você pode começar a ter que ir mais vezes ao banheiro, ou seja, aumenta a frequência para urinar, isso também é um sinal. E tem gente que acorda mais de uma vez à noite para urinar. E isso é um problema porque o teu sono, ele precisa ser reparador. Você precisa ter um sono profundo. E o sono profundo ele só vai acontecer se você tiver um sono tranquilo, estável, sem precisar acordar. Então quem acorda mais de uma vez à noite perde qualidade de vida, está mais cansado no outro dia porque não teve o sono reparador. Também vai dormir mais fácil, tem pessoas que dormem no sofá porque estão mais cansadas. Por quê? Não tiveram um sono reparador adequado. Acordar à noite para urinar é um dos sintomas que mais afeta a qualidade de vida. Você já ouviu falar em urinar em código Morse? Urinar em código Morse é uma maneira mais fácil de eu falar como é que é uma urina intermitente, como é que é um jato quebrado. O jato normal ele deve ser um jato contínuo, do início até o final. Quando você tem um jato quebrado, vai aos poucos ou em código Morse, isso é um sintoma de obstrução do canal da urina. O normal é você urinar em 30 segundos. Se você perde mais de 30 segundos, você está perdendo tempo que podia estar fazendo qualquer outra coisa. E ao final de um ano, esse tempo perdido, essa diferença de tempo, pode chegar de uma semana até um mês de tempo que você estaria fazendo qualquer outra coisa, mas está urinando. Ainda em relação aos sintomas, um outro sintoma que é um pouco mais tardio é quando você quando você urina e sentiu que não esvaziou completamente a sua bexiga. Essa sensação de não ter esvaziado completamente é um sintoma um pouco mais tardio, ou seja, um sintoma um pouco mais severo, porque mostra que sua bexiga não está conseguindo mais eliminar toda a urina que está dentro dela. E ela vai encher mais rápido, e com isso vai fazer com que você tenha que ir mais vezes ao banheiro também. Esses sintomas eles vão evoluindo gradativamente, de forma muito lenta, até que você talvez nem tenha percebido. Se eu não tivesse falado aqui esses sintomas, talvez você nem tivesse percebido. Isso é muito comum no consultório. É muito comum também que não é o paciente que nota essas alterações, mas sim pessoas ao redor, pessoas próximas, como a esposa, a filha, o filho. Elas que acabam notando que você está indo mais vezes ao banheiro, que você está demorando mais para esvaziar a bexiga, que você está acordando à noite. Porque esses sintomas vão evoluindo tão lentamente que realmente o homem não percebe. Ele acha que isso é normal. Ele prefere tomar menos água ou tomar outras medidas do que procurar ajuda. Só que quando eles evoluem, esses sintomas, podem ter algumas complicações que podem ser muito graves. Inclusive, como eu falei, ter sequelas irreversíveis. Uma consequência muito chata é quando a próstata obstrui completamente o canal da urina. E nesse caso você pode imaginar a dor que é quando a bexiga fica trancada e você não consegue esvaziar. Aí tem que ir para emergência, tem que passar uma sonda através do canal da urina, tirar esse excesso de urina, ficar com a sonda por alguns dias, talvez tentar tirar e aí pensar em operar. Então o ideal é que não chegue nesse quadro. Em algumas pessoas, quando os sintomas ficam durante muitos anos, sintomas mais severos, por muito tempo, a bexiga pode perder completamente a função e isso ser irreversível. Esse é um cenário muito complicado. A bexiga, como eu falei, ela é uma bomba que vai eliminar a urina dentro dela e ela precisa fazer força. Agora imagina se essa bexiga não faz mais força alguma, ela é completamente paralisada. Isso não tem tratamento. Aí é o pior cenário possível em que a pessoa, infelizmente, terá que conviver com uma sonda, seja na barriga, ou seja, a bexiga vai ter que ter um outro meio para tirar essa urina dentro dela. E esse meio costuma ser viver com uma sonda.
Outras complicações menos graves é ter infecção de repetição, infecção urinária de repetição, várias vezes por ano, é uma das consequências, e também a formação de pedras dentro da bexiga. Quando a urina fica muito tempo represada dentro da bexiga, paralisada, ela pode vir a formar pedras. E aí tem que sim fazer algum procedimento cirúrgico para tirar essas pedras. Como é que a gente classifica se o quadro é grave ou se o quadro é leve? A maneira de a gente classificar o quadro é de acordo com a frequência e a quantidade de sintomas. Eu utilizo um questionário, que é o questionário que é utilizado em todo o mundo, e esse questionário avalia então a presença de determinados sintomas e com que frequência que eles ocorrem. Quando marcam a consulta comigo, vocês vão responder esse questionário e eu vou saber qual é a gravidade que vocês têm. Então, sintomas leves, sintomas são poucos e muito raros, não são tão frequentes. Sintomas moderados já costumam ser frequentes, por exemplo, metade das vezes, e sintomas severos, eles estão presentes praticamente durante toda a micção. Sintomas severos, é preciso fazer alguma coisa. E isso envolve tratamento inicialmente através de medicamentos. Esses medicamentos existem basicamente duas classes de remédio. Uma delas que vai relaxar a próstata, e relaxando a próstata você aumenta o canal, você melhora a vazão da urina. E a outra forma de tratar é um medicamento chamado finasterida ou dutasterida. Esse medicamento ele não relaxa a próstata, mas ele vai fazer com que as glândulas da próstata, as células, reduzam de tamanho. Então vai haver sim uma redução do tamanho da próstata. E essa redução ela gira em torno de 10 a 15% do tamanho total. O problema desse medicamento é que ele demora para ter o pico da ação. Ou seja, ele vai demorar para ter algum tipo de resultado. O resultado mínimo acontece de 3 a 6 meses. E o resultado máximo em torno de 12 meses depois de início. Os tratamentos mais eficazes que qualquer coisa que você possa ter visto na internet ou qualquer outra fonte, são esses medicamentos que eu falei, que é o relaxante da próstata e o medicamento que reduz o tamanho da próstata. Inclusive existem remédios como Combodart, Dutan, entre outros, que unem essas duas substâncias. Sintomas moderados, até para severos, vale a pena iniciar com tratamento com esses remédios. E eles são de uso contínuo. Se você para o medicamento, os sintomas retornam, os sintomas voltam. E a gente, então, depois de um tempo, avalia como é que foi a resposta a esses medicamentos. Mas, algumas condições, ou mesmo preferência do paciente, podem fazer uma indicação de fazer a cirurgia. E a cirurgia, para esses casos, é uma cirurgia sem cortes, realizada através do canal da urina. Parece um pouco desconfortável, mas na verdade não é. Já digo de antemão que, perguntando para os pacientes que a gente opera, o grau de desconforto, variando de 0 a 10, é em torno de 2 a 3. A cirurgia, esse tratamento através do canal da urina, é o único meio que realmente vai curar o aumento da próstata. É a única maneira que existe de nós tirarmos esse excesso de tecido que cresceu. E é também a mais eficaz. É o melhor método. É o padrão ouro. Não há nenhum outro método comparado ao padrão ouro. Não existe nem embolização, nem outro método menos invasivo para tratar o aumento da próstata que seja tão eficaz quanto o tratamento endoscópico transuretral. E essa cirurgia, através do canal da urina, ela pode ser realizada de algumas maneiras. Da maneira tradicional, em que você vai raspando a próstata de dentro do canal da urina, até a utilização de vaporização com o plasma, que é um método que eu gosto muito de fazer, e com o plasma, que é uma energia muito nova, uma energia moderna, eu consigo também tirar esse miolo, essa parte da próstata que cresceu de forma praticamente inteira, e essa técnica é chamada de enucleação da próstata. É como se você pensasse que a próstata é um pão.
Então eu vou pelo meio do pão e tiro o miolo, deixando a casca. E tem outro método também que eu utilizo muito, que é o laser. O laser Green Light para próstatas pequenas e o laser com Rolep para próstatas maiores. Ambas as técnicas eu consigo fazer também uma enucleação, como também tirar por vaporização. São técnicas muito eficazes, resolutivas, com baixíssima chance de recidiva, ou seja, a chance da próstata voltar a crescer ela é muito baixa, varia algo em torno de 5% em 10 anos, e com baixíssima complicação. Não há risco de impotência sexual por essa técnica. Nós não mexemos nos nervos que fazem a ereção, responsáveis pela ereção. Também não há risco de incontinência direta. Não há o risco de você ficar incontinente. Nós não mexemos no esfíncter urinário. É um procedimento que costuma demorar de 40 minutos a 1h30, 2 horas no máximo. Em alguns casos dá até para sair no mesmo dia, mas o ideal é que permaneça internado por um dia. Após a alta, você já sai sem sonda e urinando melhor do que urinava antes. E o efeito máximo após a cirurgia pode demorar aí em torno de 6 semanas a 12 semanas para urinar ainda melhor. Corrigindo esse problema, você vai ter outra vida. A sua qualidade de vida vai mudar e você vai ser mais uma pessoa que vai me dizer por que eu não fiz isso antes. Tratando de forma definitiva a próstata aumentada, você vai deixar de ir toda hora no banheiro, você vai esvaziar a sua bexiga de forma rápida, sem perder tempo, e vai deixar de acordar à noite. E a qualidade de vida é muito importante para você poder usufruir a melhor idade. Conte comigo e a minha equipe. Aqui embaixo eu vou responder algumas dúvidas que são muito frequentes em relação a esse procedimento. E se você tiver qualquer outra dúvida, entre em contato. Até breve.